Olá, no primeiro vídeo eu fiz uma denúncia contra um assédio moral que eu sofri. Não sei se você viu a primeira parte desse vídeo. E esse vídeo aqui é continuação do vídeo anterior. Mormons, eles são perseguidos ou será que são eles que perseguem? Você que acompanhou o vídeo anterior, eu te convido a ver agora esse vídeo que eu vou dar uma continuação. Você que não acompanhou o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá. Tem lá uma denúncia contra o assédio moral, tem um desabafo, tem algumas histórias pessoais que eu presenciei. E agora eu quero dar continuidade a esse assunto e vamos juntos descobrir se os mormons são perseguidos ou será que eles são perseguidores. O que você acha? Eu já volto. Olá, meus amigos, mais uma vez eu estou aqui para fazermos juntos uma reflexão. Quem me conhece sabe que eu fui santa dos últimos dias durante 8 anos, saí de lá muito machucada, saí de lá muito traumatizada. Hoje eu e meu marido somos evangélicos protestantes. E os mormons, eles dizem que eles são vítimas de perseguição religiosa, que eles são vítimas de preconceito. Eles ficam furiosos com os vídeos de denúncias que a Vânia Moore tem colocado no canal dela. Quero mandar um abraço para minha amiga Vânia Moore. Foi um privilégio conhecê-la, minha amiga virtual. E eu quero agora, nesse momento, chamar a atenção aqui. Será que sou eu que estou perseguindo os mormons? Será que é o Flávio Luiz da Rosa, que também tem um canal no YouTube, que está perseguindo os mormons? Será que é o Mormonismo Verdade Oculta, um outro canal do YouTube muito bom, o melhor que eu já vi? Será que o autor desse canal está perseguindo os mormons? Será que a Vânia Moore persegue os mormons? O que você acha? Eles são perseguidos? Será que são as igrejas evangélicas que perseguem os mormons? Será que eu não tenho mais o que fazer? A Vânia Moore, o Flávio Luiz da Rosa, o autor do canal Verdade Oculta, Mormonismo Verdade Oculta, o autor do canal Diga aos Mormons que eu os amo, do blog Vozes Mormons. A gente não tem o que fazer, a gente odeia os mormons e nós despejamos na internet o nosso ódio, despejamos na internet o nosso preconceito, a nossa fúria contra o mormonismo. Será que é isso? Será? Será que eles é que são vítimas? Eles é que são vítimas de perseguição? Eu quero contar para você aqui rapidamente uma experiência que eu presenciei na época que eu era membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Tinha um líder na época em que eu frequentava, tenho contato com ele até hoje. Ele foi presidente do Coro de Elders, ele foi presidente do ramo, teve algumas funções na estaca. E uma vez, na escola dominical, ele relatou uma experiência dele. Ele contou que ele e a sua esposa decidiram visitar as igrejas evangélicas da cidade onde eu morava. Eles visitaram várias igrejas evangélicas. E quando eles foram visitar as igrejas evangélicas, ele foi se apresentando como mormon. Ele foi conversar com cada pastor dizendo: eu sou um líder da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, eu sou um mormon. E teve até um pastor que deu uma oportunidade para ele falar na igreja. Teve um pastor que deu para ele a oportunidade dele falar no altar um pouco sobre as crenças dele. E ele relatou essa oportunidade que ele teve, ele relatou que ele e a esposa estavam fazendo isso. E aí, à tarde, eu fui visitar uma amiga e ela tinha um namorado que estava muito desconfiado com a igreja. E ela falando com esse namorado dela: não, mas nós nos damos bem com todas as outras igrejas nos atacam, nós não atacamos ninguém, são as outras igrejas que nos atacam, nós nunca atacamos igreja nenhuma. Eu posso dar um exemplo aqui,
que o irmão fulano compartilhou hoje de manhã. Hoje de manhã o irmão fulano compartilhou que ele e a esposa dele foram visitar outras igrejas e até teve oportunidade para falar numa igreja evangélica. Então nós somos perseguidos, não perseguimos ninguém. Aí eu falei para essa minha amiga, chamei a atenção dela e disse, tá bom, o irmão fulano relatou isso hoje de manhã, que ele teve a experiência de falar numa igreja evangélica. E o que tu acha de nós conversarmos com o irmão fulano e tal, de agradecer a cortesia, agradecer esse pastor que deu uma oportunidade para ele falar e convidar esse pastor para vir falar na nossa igreja, convidar esse pastor para vir na igreja dos mormons, dar uma palavra também, retribuir, né, o favor. Nossa, mudaram de assunto. Mudaram de assunto. Por que não? Por que não convidar o pastor para dar uma palavra aqui? Ah, porque ele não é portador do sacerdócio? Porque ele vive um falso evangelho? Hoje, atualmente, eu e meu marido estamos muito felizes dentro de uma igreja evangélica protestante. Tá? Não estou aqui com a intenção de trazer você para minha igreja, tá, gente? Esse canal não tem o objetivo de fazer proselitismo. Você é livre para seguir a crença que você quiser, tá? Você é livre para ser ateu, para ser católico, o que você quiser, tá? Esse é o objetivo desse canal. Eu e meu esposo usamos esse canal para fazer relatos de experiências que nós vivemos. Nós estamos aqui testemunhando coisas que nós vivemos e que nós passamos. O líder da minha igreja, né, o bispo, que nós chamamos o pastor presidente de uma região de bispo, certa vez, 2 missionários mórmons abordaram ele. Ele foi abordado por 2 elders. E um dos missionários mórmons falou para ele, será que eu posso pregar na tua igreja? Ele disse assim, pode? Pode sim, claro que pode. Só se eu também puder pregar na tua. Eles deram no pé, viraram as costas e saíram. Eles teriam uma oportunidade para falar na outra igreja benção, mas não admitem que um líder de outra igreja venha falar na igreja deles. Eles fazem de tudo, para tirar pessoas das outras igrejas e trazer para eles. E depois eles dizem que eles não atacam igreja nenhuma. Uma vez, uma colega minha que era evangélica pentecostal relatou que 2 missionários chegaram na casa dela. Ela, por muita educação, né, por educação, abriu a porta, deixou entrar. E ela nem tinha visitado a igreja, não sabia nada sobre a igreja, eles já queriam marcar o batismo dela. Daí ela falou, não, mas eu já sou batizada. Eu fui batizada nas águas. E eles olharam para ela e falaram, quem te batizou? Ah, foi o pastor fulano de tal. Ah, mas o pastor fulano de tal não tem autoridade para batizar ninguém. Nossa, ela ficou muito ofendida. O pastor fulano de tal cuidou da família dela nos piores momentos. Esteve no lado da família dela quando a família passou por muitas lutas e tem cuidado com amor e carinho e com zelo daquela família. Eles saem, eles vão de casa em casa, eles vão de porta em porta. Falar que a tua religião é errada e só deles que é certa. Eles vão de porta em porta falar que o teu líder, que você respeita e admira, não tem autoridade. Eles vão de casa em casa, de porta em porta, dizer que só eles têm a verdade. Eles são os donos da verdade. Eles são os donos da verdade, eles estão acima do bem e do mal, eles estão acima do certo e do errado. E depois eles dizem que eles são atacados, mas eles não atacam ninguém. Dizem que são as outras igrejas que atacam eles. Eles não perseguem ninguém, eles respeitam todo mundo. Eles falam tanto de livre-arbítrio, mas se uma pessoa usar o livre-arbítrio dela para sair dessa igreja, para sair dessa seita e ir para uma outra religião, eles atacam essa pessoa, perseguem, dizem que é apostatada. Olha só, eles não autorizam de jeito nenhum que um líder de uma outra religião venha falar na igreja deles. Por exemplo, é muito comum um pastor metodista ser convidado para pregar numa igreja batista. Isso é comum, isso acontece. Eu já vi pastor batista sendo convidado para pregar na presbiteriana.
E já vi pastor presbiteriano sendo convidado para pregar no congresso da igreja congregacional. E já vi pastor da quadrangular sendo convidado para pregar na Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus sendo convidado para pregar na igreja metodista, na igreja luterana. O meu marido, ele já foi convidado para ministrar em várias igrejas. E até mesmo eu e meu marido, nós podemos até não concordar com a doutrina católica, mas nós temos um bom relacionamento com católicos. O meu sogro é católico. O meu sogro é católico mesmo, católico de verdade. Não é um católico meia boca, não. E o meu sogro teve a oportunidade para dar uma palavra no altar da igreja onde eu e meu marido somos missionários. No aniversário do centenário da igreja metodista que nós fomos na cidade de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, o padre foi convidado, o padre não pôde participar e mandou uma representante, mandou uma ministra católica ir lá representar ele. Agora, pergunta para os mormons se eles autorizam que alguém de outra igreja, de outra religião, de outra denominação vá na igreja deles dar uma palavra. Não, de jeito nenhum. Não. E depois, eles se ofendem quando alguém fala que eles são uma seita. Quando alguém diz que eles são uma seita, ficam totalmente ofendidos. O Flávio Luiz tem um canal no YouTube, onde ele fala seita mormon, por que eu saí da seita mormon. Lê os comentários embaixo, os mormons ficam furiosos de serem chamados de seita. Mas eles se comportam como uma seita. Esse comportamento separatista deles. Nós somos os melhores. Nós temos muito para ensinar para as outras igrejas, mas as outras igrejas não têm nada para ensinar para nós. Nós temos muito para ensinar nas outras igrejas, mas os líderes das outras igrejas não têm nada de bom para nos passar. Nós queremos ensinar. Não temos nada para aprender contigo, você não tem nada para me ensinar. Tu não tem nada para contribuir. Eles se acham donos da verdade, eles se acham donos do conhecimento. São separatistas. Convida eles para uma atividade econômica. São totalmente separatistas. Certa vez, uma amiga minha, santa dos últimos dias, começou a namorar um rapaz, um senhor, né? Já eram de meia idade os dois. Arrumou um namorado que era de uma igreja evangélica pentecostal. E primeira coisa, né? Não, vamos trazer ele para o nosso lado. Nós vamos ganhar ele para nós, vamos trazer ele para cá. Vamos conquistá-lo. E aí os dois missionários foram na casa dela conversar com esse namorado que ela teve, né? Assim, eles não admitem que você namore outra pessoa de outra religião. Eu conheço o conceito de não entrar em julgo desigual, mas eu conheço pessoas que frequentam igrejas diferentes e que são felizes. A minha sogra era batista, o meu sogro era católico e os dois tiveram um casamento muito feliz, passaram de 50 anos de casados. Então é possível ser feliz, sim, de religiões diferentes, eu creio que sim. Só que os mormons, eles não admitem que você case com alguém fora da seita deles, né? Depois dizem que não, nós não somos uma seita. Então os missionários foram lá conversar com o namorado dessa minha amiga e ele tinha algum conhecimento bíblico, ele tinha um conhecimento da palavra, da Bíblia. E ele começou a usar a Bíblia para questionar os missionários. Chegaram lá com a primeira palestra, que era a visão de Joseph Smith, e ele olhou para os missionários e falou: olha, homem nenhum nunca viu Deus, o homem não pode ver Deus. E foi ali abrindo a Bíblia, tentando mostrar na Bíblia aquilo que ele acreditava, que ele achava. O Helder ficou furioso. O missionário foi grosso, foi estúpido, meteu a boca nele, se levantou, foi embora. Que tanto é que na época eu fui lá amenizar a situação, eu fui lá apagar incêndio. Eu fui lá tentar conversar com a minha amiga, tentar conversar com o namorado dela. Ficou uma situação muito tensa. E depois disso, sabe o que eles fizeram? Esses missionários, os membros da igreja, começaram a falar, não na frente, não na cara, falavam pelas costas. Esse senhor aí,
É laço do diabo para tirar a irmã da igreja verdadeira. Esse daí é um laço de Satanás para tentar tirar a irmã fulana da igreja verdadeira. Ele vai querer tirar ela daqui e levar para a igreja dele. É laço do diabo, é instrumento do demônio para tirar a irmã da igreja verdadeira e levar para uma igreja falsa. É? E depois eles é que sofrem perseguição religiosa, né? Eles é que são vítimas de preconceito. Tu olha os comentários embaixo dos vídeos da Vânia Muro, do Flávio Luiz, do canal do YouTube Mormonismo Verdade Oculta, o que tem de xingamento, o que tem de palavrão. Quanto xingamento e quanto palavrão. Ó, eu mesma já recebi umas mensagens aqui no meu Facebook, ó, já deletei, não quero conversa. Eles não sabem conversar. Quando não tem argumento teológico, passam para as ofensas pessoais. Não tem argumento teológico nenhum. Aí passa para ofensa pessoal. O mais interessante é que os Mormons são a única igreja que eu conheço que se diz cristã, se diz seguidora de Jesus Cristo e se defende atacando a Bíblia. A regra de fé deles, a oitava regra de fé é: cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que seja traduzida corretamente. Então eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que a Bíblia concorde com eles. A partir do momento que você mostra versículos bíblicos que vai contra a doutrina deles, eles começam a atacar a Bíblia. Que ela foi mal traduzida, que ela não é um livro completo, que ela é um livro que teve muitos erros de tradução. Então, eu concordo com a Bíblia desde que a Bíblia concorde comigo. Se a Bíblia foi a favor daquilo que eu acredito, eu aceito a Bíblia. A partir do momento que a Bíblia vai contra o que eu acredito, aí eu acho um monte de defeitos nela. Uma das últimas conversas que eu tive com o Mormon, falando sobre a Bíblia e sobre o livro de Mormon, eu tentando mostrar para ele vários erros no livro de Mormon e ele mostrando para mim os erros da Bíblia, defendendo a religião dele e atacando a Bíblia, defendendo a religião dele, mostrando o quanto a Bíblia está errada. É a única religião cristã que eu conheço que se defende atacando a Bíblia. Os testemunhos de Jeová não fazem isso, os adventistas não fazem isso, os pentecostais não fazem isso, os católicos também, é só os mormons que eu conheço que tem esse comportamento, que tem essa atitude. Eu tô lembrando aqui de uma outra experiência, de um rapaz, de um jovem, que foi meu aluno na primária, quando eu fui líder da primária na igreja. E esse menino teve um ano de seminário, eu acho, e ele sumiu, ele desapareceu, ninguém mais teve contato com ele, ele mudou de cidade, depois ele voltou e tal. Anos depois, eu e essa mesma amiga minha que estava namorando um namorado de uma igreja evangélica pentecostal, nós fomos na igreja do namorado dela. E encontramos lá esse menino, esse rapaz, né, esse garoto que foi meu aluno na primária. Ele estava sentado no altar, ele estava dirigindo o culto, e eu olhei para ele e reconheci ele. No final do culto eu fui cumprimentá-lo e ele me reconheceu. E cumprimentei ele, ele me cumprimentou, dei um abraço nele, e daí eu falei para essa minha amiga: tu sabe quem é esse menino? Esse menino, ele foi membro da igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, foi meu aluno na primária. E hoje ele é missionário, obreiro aqui dessa igreja evangélica. E ela olhou para mim e disse: que pena, ai que pena, ele poderia ter sido um missionário tão bom na igreja verdadeira. Esse rapaz estava servindo a Deus com toda a alegria do mundo, se sentindo feliz e realizado nessa outra religião que ele encontrou. E a minha amiga lamentando: ai que pena, podia ter sido um missionário tão bom na igreja verdadeira. Ou seja, se você tem um chamado de Deus, esse chamado só vale se for na igreja deles, na igreja dos outros não vale, né? Não. Então é isso, gente. Pensem comigo. Eles vão de casa em casa dizer que só eles têm a verdade. Eles vão de casa em casa dizer que só eles é que estão certos e está todo mundo errado. Né? Já começa ali na visão de Joseph Smith, que Deus falou para Joseph Smith que todas as igrejas estão erradas, que não é para se filiar em igreja nenhuma.
Depois Joseph Smith entrou para a maçonaria, né? Por que ele entrou para a maçonaria se a igreja Mormon tem toda a verdade? Por que ele foi buscar na maçonaria que na igreja Mormon não tinha e estava faltando? Não sei. Eles fazem de tudo para arrancar a gente das outras igrejas. E criticam, perseguem quem sai da igreja deles e vai para outra. É enorme o número de gente que sai da igreja Mormon e se torna ateu. O número de mormons que se tornaram ateus é enorme. Saíram tão machucados com a religião, saíram tão feridos com a religião que não querem mais saber de religião nenhuma. Eu até ouvi um comentário da Vânia Amor, né? Alguém perguntando qual igreja que ela está agora e ela respondeu: não estou em igreja nenhuma. Já sofri o que tinha que sofrer com a igreja. E é isso, saem de lá machucados, traumatizados. Estava conversando com um ex-mormon no WhatsApp, ele falando que a mãe dele sempre diz que a igreja mormon é uma fábrica de descrença. Que a pessoa lá é tão machucada, tão traumatizada, que sai de lá e não acredita em mais nada. Só que os mormons nem se importam tanto com os ateus. Eles querem arrancar gente das outras religiões. Eles querem tirar gente das outras igrejas. O alvo deles são as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas é o alvo deles. Tinha um missionário que passou pela minha cidade que ele se gabava que calava a boca de pastor, calava a boca de qualquer pastor. Qualquer pastor que vinha debater com ele calava a boca. Vivia correndo atrás de pastor, querendo debater Bíblia, querendo bater. Uma vez ele pegou um pastor batista que calou a boca dele, que ele ficou sem argumento, ficou sem resposta e partiu para ofensa pessoal. Uma vez eles levaram um bibliaço dos testemunhos de Jeová, foram debater com os testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová deixaram eles mudos sem resposta. Mas eles adoravam correr atrás de liderança de outra igreja para debater religião, para debater teologia, para mostrar que eles sabem tudo e que o outro não sabe nada. Isso é orgulho. Isso é vaidade. Isso é puro orgulho e vaidade. Cadê o amor que Jesus ensinou? O amor ao próximo. Jesus ensinou que tem que amar até mesmo o inimigo. Isso é puro orgulho e vaidade. Querer tirar gente das outras igrejas. Tinha uma dupla de missionários uma vez que eles fizeram uma aposta que eles iam converter um pastor, o pastor da maior igreja da cidade, de uma igreja lá com 3.000 membros, 4.000 membros, sei lá quantos mil membros aquela igreja tinha. Eles fizeram uma aposta que eles iam converter aquele pastor, iam trazer aquele pastor para a religião deles. Puro orgulho, pura vaidade. Quando o orgulho religioso, quando a vaidade religiosa toma conta, não tem espaço para o amor que Cristo ensinou. E aí? Eles perseguem ou eles são perseguidos? Será que sou eu que estou perseguindo com esse vídeo no YouTube? Será que é a Vânia Amor, o Flávio Luiz, o Mormonismo Verdade Oculta, o Vozes Mormons, que ficam perseguindo? Por que tanta gente sai de lá e se torna ateu? E não acredita em mais nada, não consegue mais recuperar a fé? Por que tanta gente sai de lá traumatizado? O número de mormons que saem de lá é muito maior do que o que entram. Eles podem dizer que, por exemplo, se eu chegar para eles e falar: você aceitaria que uma figura pública, tipo o Padre Fábio de Mello ou o Pastor Cláudio Duarte, viesse dar uma mensagem na tua igreja? Eles iam dizer não. Por quê? Porque eles não têm autoridade para ministrar nada. Só que bem que eles queriam, né? Bem que eles queriam conquistar tanta gente como o pastor Cláudio Duarte conquistou. Eles não têm autoridade para conquistar multidões como o padre Fábio de Mello conquistou. Eles não respeitam a liderança de ninguém. Só a liderança deles que é válida. Eles não respeitam o ministério de ninguém. Eu quero deixar uma mensagem aqui para você que é mormon, para você que é santo dos últimos dias. Você que diz que
o pastor lá daquela outra igreja não tem autoridade para batizar porque não tem sacerdócio. Você que diz que só a tua igreja é verdadeira e todas as outras igrejas estão apostatadas e afastadas da verdade. Só a tua igreja tem todas as ordenanças do Evangelho e as outras não. Eu quero ler para você uma passagem da Bíblia. Quero ler para ti uma passagem da Bíblia que está em Lucas capítulo 9. Se é que a Bíblia tem algum significado para ti. Se a Bíblia não serve nada para ti, arranca a Bíblia da tua religião. Mas eu acho que para vocês a Bíblia é só uma isca. É só uma isca para atrair gente das outras igrejas, para atrair gente das igrejas cristãs. Porque depois ficam botando um monte de defeito na Bíblia. O que é a Bíblia para você? A Bíblia para você é a palavra de Deus? Ou você só pega da Bíblia aquilo que te convém e rejeita aquilo que para ti não serve? Lucas capítulo 9, deixa eu ver aqui, versículo 49. Lucas 9, 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsava demônios e nós proibimos, porque ele não te segue junto conosco. E Jesus respondeu: Não proíbe, pois quem não é contra vós outros é por vós. Mestre, nós vimos um que expulsa demônios em teu nome e proibimos. Vimos aí um pastor expulsando o demônio e proibimos porque ele não é portador do sacerdócio. Vimos um batizando e proibimos porque ele não tem sacerdócio. Deixe os outros fazerem a obra de Deus em paz, da maneira que eles acreditam, da maneira que a consciência deles está tranquila. Deixe o pastor pregar, deixa o outro sair da tua igreja e ir para outra. Deixe aquele irmão que saiu dessa seita e agora está numa outra igreja em paz. Aquele ex-missionário que saiu da igreja dos Mormons e agora está servindo como missionário numa outra igreja evangélica, deixa ele está fazendo a obra de Deus, ele está pregando o nome de Jesus. Vocês acham que só a religião de vocês está certa, só a religião de vocês salva? Eu quero encerrar esse vídeo agora com o versículo bíblico que está aqui, em João capítulo 1, versículo 13, que diz assim: os quais não nasceram da carne nem do sangue, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador é filho de Deus. Não importa se está na tua religião ou se está noutra. Vocês não são donos de Jesus. Jesus não é propriedade tua. Jesus Cristo não é propriedade tua. Vocês não são donos de Jesus Cristo. Vocês não são donos da verdade. Parem com isso. Parem com isso. Em João 3:16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, não uma religião. Deus amou o mundo, não uma seita, não uma igreja em específico. Deus entregou o Filho dele para o mundo para morrer pelos pecados de toda a humanidade e não de um grupo religioso em específico. Vocês não são donos da verdade, vocês não mandam em Deus, vocês não mandam em nada. Cadê a humildade? Parem com esse orgulho, parem com essa vaidade. Vão aprender a ter um pingo de humildade. Se vocês lessem o Evangelho de João, iriam saber o que é Evangelho de verdade. Não esse evangelho separatista e preconceituoso que vocês pregam. Que tal ler as Escrituras? Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi Cristo que disse. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo não disse: a minha igreja é o caminho. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho.
Jesus Cristo não disse, a minha igreja é a verdade. Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse, ninguém vai ao Pai a não ser pela minha igreja. Ninguém vai ao Pai a não ser por ordenanças do templo. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo sacerdócio de Melquisedeque. O caminho que leva a Deus é Jesus. E se as outras igrejas estão pregando o nome de Jesus, estão seguindo aquilo que Jesus falou, que Jesus registrou, deixou registrado aqui nas Escrituras, se estão pregando a palavra de Deus, quem são vocês para questionar a autoridade deles? Quem são vocês para proibir? Quem são vocês para sair por aí dizendo que todos estão errados e só vocês estão certos? Ah, mas nós não perseguimos igreja nenhuma. Então pare de mandar missionário ir na casa de membros das outras igrejas. Pare de mandar missionário na casa de quem já tem a sua religião. Vão atrás dos perdidos e parem de querer arrancar gente das outras igrejas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, não a tua igreja. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E não pelo sacerdócio, pelas ordenanças do templo, pela religião mórmon. Jesus é a autoridade, não a religião mórmon. Vocês se dizem igreja de Jesus Cristo. Vocês falam que as outras igrejas não são igrejas de Jesus, porque olha o nome das outras igrejas, Batista, Bola de Neve, Metodista, Luterana, são igrejas de homens. Só a tua igreja é a igreja de Jesus Cristo, porque ela carrega o nome de Jesus Cristo. Ter o nome de Jesus Cristo escrito numa placa é a coisa mais fácil. Colocar o nome de Jesus escrito numa placa é muito fácil, mas não quer dizer que vocês são seguidores de Jesus Cristo, não quer dizer que vocês vivem aquilo que Cristo ensinou. Igreja de Jesus Cristo não é quem carrega o nome Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo é quem tem amor ao próximo, quem tem humildade, quem vive o amor que Cristo ensinou. Se vocês são cristãos, então sigam o amor que Cristo ensinou. E parem com esse orgulho religioso, com essa vaidade religiosa idiota de vocês. Eu quero encerrar esse vídeo aqui, que ficou mais longo do que eu esperava. Espero que a minha mensagem tenha se dado a entender. Tá bom? Vocês ficam dizendo que luterana, batista, bola de neve, metodista são nomes esquisitos, são igrejas de homens. E vocês são a igreja de Jesus porque carregam o nome de Jesus na plaqueta do missionário, na placa da igreja. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Carregar o nome de Jesus é carregar o caráter de Jesus. O teu caráter, o teu comportamento e as tuas boas obras vão demonstrar se você é cristão ou não é. Fica aqui o recado. Até o próximo vídeo.